A nossa intenção é muito boa no Além da Notícia, mas o programa é muito curto para a gente atingir tudo aquilo que a gente gostaria. Este terceiro e último bloco, vamos falar sobre a Lei Anticrime e Anticorrupção apresentado, projeto de lei apresentado pelo juiz Sérgio Moro, juiz não, agora ministro Sérgio Moro, na terça-feira no Congresso Nacional. Bom, Moro busca adequar a legislação à realidade atual, e são palavras dele, dando mais agilidade no cumprimento das penas, tornando o Estado mais eficiente e diminuindo a sensação de impunidade. O projeto também cria novos métodos de investigação, muda a legislação processual a fim de evitar a ocorrência de processos que nunca são concluídos, também palavras dele. E, segundo Sérgio Moro, essa legislação atual dará mais agilidade no cumprimento das penas, tornando o Estado mais eficiente e diminuindo a sensação de impunidade. Eu vou pedir aos senhores também que exaltem aqui os principais pontos dessa proposta do ministro Sérgio Moro. Professor Antônio. Bem, para começo de conversa, eu lembraria que a escolha de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, que se transformou em Justiça e Segurança Pública, foi uma jogada política altamente positiva para o presidente Jair Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que entre todos os convidados para compor o ministério do governo Bolsonaro, Sérgio Moro é aquele que trazia o maior apoio popular, digamos assim. Há uma certa consciência, quase que generalizada na sociedade brasileira, de que ele era o grande representante de uma luta contra a corrupção que tinha atingido um ponto insuportável na história do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Eu pessoalmente acho que, de uma forma geral, é impossível questionar ou ser contra a proposta apresentada pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso Nacional. Tenho medo, no entanto, de certos aspectos, de certas minúcias que podem traduzir, não acredito que essa seja a intenção, mas que possa traduzir uma espécie de espírito jacobinista, de justiceiro, que é diferente de justiça dentro do país. Eu não sei se eu estou sendo claro. Eu acho que tem que se combater a corrupção, sim, tem que se combater com toda a ênfase possível o crime organizado, sim, mas com cuidado para que nada ultrapasse os fundamentos do Estado Democrático de Direito. O Estado de Direito e democrático. Essa é a minha grande preocupação. Acho que a proposta do ministro Sérgio Moro vai encontrar no Congresso Nacional uma receptividade boa. Eu diria que tem menos arestas, menos problemas do que a proposta da reforma da Previdência, que é extremamente abrangente e que mexe de uma forma muito direta com a vida das pessoas. Mas, de uma forma geral, eu acho que essa proposta vai ser encampada pelo Congresso Nacional. Até porque o Congresso busca ser uma espécie de caixa de ressonância daquilo que prevalece no espírito da sociedade. E a sociedade brasileira está dando demonstrações de que já não suportam mais tanta insegurança, tanta violência, a atuação desabrida do crime organizado e, sobretudo, não suporta mais a corrupção. Levando em conta o nosso curto tempo, eu vou citar aqui alguns aspectos desse projeto. Vou pedir breves comentários dos senhores e fiquem muito à vontade. Por exemplo, obrigatoriedade da prisão em segunda instância. É um desejo da sociedade. Passará? Eu não sei. Eu não sei porque esse é um tema extremamente questionável se nós levarmos em consideração a própria Constituição, que diz claramente de que ninguém será culpado antes do processo ser concluído na última instância. Ou seja, mexe com um aspecto essencial das garantias de direitos fundamentais que estão inscritos na Constituição. Pessoalmente, eu até acho que ninguém suporta mais no Brasil a protelação dos processos judiciários, aquela quantidade absurda de recursos e mais recursos, sempre beneficiando aqueles que podem pagar caríssimos escritórios de advocacia. Tudo bem,
Eu acho que tem que dar um jeito nisso aí. Agora, não tenho certeza se o Congresso Nacional vai entender que a prisão em segunda instância seja ponto pacífico. Newton Marx, crimes hediondos. Olha o que diz. Dificulta a progressão de regime para condenados em crimes hediondos e proíbe que eles tenham direito a saídas temporárias enquanto estão no regime fechado. Na campanha, Bolsonaro criticou os chamados saidões e as regras de progressão de pena. Este aspecto aqui, o que você pensa dele também? Acho que é mais fácil passar isso aí do que conforme o professor Barbosa falou com relação à prisão de segunda instância, né? Eu também não tenho dúvida em relação a esse aspecto, não. Eu acho que isso aí até mais Eu acho que um sentimento generalizado da sociedade é de concordar com isso e o Congresso vai ressoar esse sentimento. Grande parte da violência hoje em nosso país, muitos dizem que se deve à atuação das organizações criminosas que, inclusive, seus chefes estão nas prisões, nos presídios. E quanto a isso, o projeto diz o seguinte: redefine o conceito de organização criminosa, incluindo os nomes de algumas organizações, como, e citou PCC, Comando Vermelho, outras associações, antecipando-se a críticas que pode receber por incluir nominalmente os nomes de alguns grupos e não simplesmente descrever a prática criminosa. Moro disse que a lei é feita procurando efeitos práticos e não para agradar professores de processo penal. Este aspecto também aqui, ele causa alguma intriga? Claro, ele permite questionamento, não tenho a menor dúvida, mas acho que o sentimento majoritário do Congresso Nacional tende a apoiar essa tipificação de uma forma mais clara, mais explícita do que seja organização criminosa. Tem um outro aspecto aqui bem interessante. O governo Bolsonaro é favorável a posse de armas, de arma de fogo. Todavia, o Moro aumenta o rigor para quem tem a posse de arma. Olha só, um dos aspectos: crime com arma de fogo e explosivos. Aumenta pela metade a pena em alguns crimes ligados ao porte e posse de arma de fogo. Roubos cometidos com arma de fogo ou explosivos terão início de cumprimento de pena em regime fechado. É um contraponto à flexibilização da posse de armamentos autorizada em decreto pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse aqui também é um aspecto que chamou a atenção por isso, né? Eu pessoalmente concordo, viu? Ainda bem, é um facho de luz e de lucidez em relação ao uso de arma de fogo no país. Eu acho também. E agora, você poderia até interpretar de que o Bolsonaro falou assim, mas o cara tem que ser responsável pelos atos dele, mas isso daí eu acho que nós já vimos até mesmo nos países desenvolvidos, né, que quando você permite essa licenciosidade, né, essa liberdade, as coisas complicam, né, bastante para a sociedade. Então, enquanto as pessoas estão mudando, nós estamos indo no caminho. A gente costuma dizer, sempre nós estamos na contramão. Tem o outro ponto também do projeto, é corrupção em regime fechado. Condenados por corrupção passiva, corrupção ativa e peculato devem cumprir a pena inicialmente no regime fechado. Isso muda muita coisa, né? Sem dúvida alguma, e acho que o Congresso Nacional tende a aprovar. Até porque reflete um sentimento da sociedade brasileira. Ou seja, tornar mais rígida a legislação contra as diversas modalidades de corrupção. E até coerente, né? Porque a proposta do presidente Bolsonaro, do candidato até então para ser eleito, foi justamente uma dessas bandeiras. Né? Agora vai ser um encostar na parede os próprios parlamentares, porque grande parte deles tem ali processos contra a corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, tantas coisas. Essa é a questão. Embora, sob esse aspecto, eu acho que o que vai pegar mais é a questão de Caixa 2. A tipificação como crime de Caixa 2. Muito bem. Alguma opinião sobre isso também? Não, eu também acho que aparentemente foi um retrocesso em ter tirado nessa primeira, vamos dizer, essa primeira leva. Mas justamente o governo também, ele raciocina também que a prioridade é a reforma da Previdência. Se tiver alguma coisa que possa trazer algum desconforto, deixa para uma segunda etapa. Nesse aspecto, inclusive, eu tenho minhas dúvidas
de que o governo teria agido politicamente de forma correta ao mandar essas duas propostas ao mesmo tempo para o Congresso Nacional. Eu tenho a impressão que fortalecer a proposta de emenda que vise transformar o sistema previdenciário seria muito mais urgente, muito mais necessário. E ao mandar o outro conjunto do ministro Sérgio Moro, é claro que ele está suscitando o surgimento de arestas, e estas arestas na cena política podem se converter em não voto, em não aprovação. Tem aqui uma pessoa que inclusive não se identificou. Ronaldo, por que não se fala de uma proposta relevante de educação? Armar a população é irracional, a violência certamente vai aumentar. A pessoa que enviou esta questão, Amanda do Distrito Federal. Amanda está se referindo justamente ao apoio e ao projeto de Jair Bolsonaro. Aliás, foi o primeiro no começo do ano já, permitindo a posse de arma, não é? Enquanto a gente mencionou aqui o projeto do Moro, que não fala diretamente dessa questão, mas que fala aqui de uma punição mais dura para quem utiliza a arma para cometer crime. A telespectadora Amanda toca num ponto que me parece altamente significativo. Na verdade, o que nós estamos assistindo na área da educação nesses 2 meses do governo Jair Bolsonaro são palavras e atitudes um tanto quanto preocupantes. Sobretudo, trocar o que seria essencial para a educação brasileira sair do quadro pavoroso no qual ela se encontra, por aspectos superficiais, rigorosamente acessórios, que nem de longe atingem o cerne da questão. Amanda, o que eu gostaria é que o Plano Nacional de Educação, que já é lei e que já foi aprovado anteriormente, seja efetivamente colocado em prática. Se nós tivéssemos no Ministério da Educação o compromisso de agir no sentido de tornar realidade o Plano Nacional de Educação, ainda que seja com alterações que possam vir a ocorrer, já estaria de bom tamanho. Mas o senhor é professor, o senhor não está vendo isso acontecer, é isso, né? Infelizmente não. E não rende voto, né, Ronaldo? Exatamente. Você já viu isso Esse daí? é o problema. Infelizmente, né? Eu também sou professor, eu também concordo com a Amanda, mas não dá voto. Newton, um comentário sobre os presídios. Olha o que diz a proposta do Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro. Quanto aos presídios federais, comunicações com visitantes devem ocorrer apenas por meio virtual ou pelo parlatório, com uma parede de vidro os separando. Presídios federais aqui a gente sabe que são aqueles com segurança máxima, com os criminosos mais perigosos, não é? Exatamente. Agora você vê que até o celular entra, entendeu? Então, quer dizer... Mas nesse caso específico levantado pelo Ronaldo, eu acho que a proposta do Sérgio Moro segue aquilo que países mais avançados do mundo fazem com os seus presídios de segurança máxima, onde estão os condenados de altíssima periculosidade. Até porque, no caso do Brasil, nós sabemos perfeitamente bem que as facções do crime organizado são comandadas de dentro dos presídios. Agora, aqui também a gente chama atenção para um ato, na semana passada, do governo de São Paulo, juntamente com o governo federal, na mudança daqueles criminosos de alta periculosidade de presídios em São Paulo para presídios no Brasil. Aquilo foi uma jogada muito bem feita pelo governo de São Paulo com o governo federal, inclusive fruto de trabalho já de investigação que vinha sendo feito. Mas aquilo foi uma exigência da justiça, né? E nem queria, né? O antigo governador de São Paulo, por exemplo, não queria, ia deixar para o próximo. Deixou. E aí você tocou uma palavrinha que me parece chave para desvendar essa tragédia da segurança pública no Brasil: investigação. A minha grande preocupação... Inteligência, né? É qual o grau de comprometimento do poder público em investir na inteligência. Sem isso, vai ser muito difícil combater, sobretudo, o crime organizado, até porque o crime organizado em escala global acompanhou o processo de desenvolvimento científico e tecnológico que o mundo conhece. O crime acompanhou isso. E as nossas polícias conseguem acompanhar?
recebem investimento necessário para fazer face a esse tipo de atuação criminosa? Essa, para mim, é uma questão essencial. Muito bem. Para concluir aqui, professor, quando o Sérgio Moro apresenta também na proposta ali o Tribunal do Júri, o que é o Tribunal do Júri? Pois é, o Tribunal do Júri é uma tradição incorporada no direito brasileiro, sobretudo da tradição anglo-saxônica. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o Tribunal de Júri é um grande espetáculo, né? E a sociedade americana não consegue se imaginar sem a existência do Tribunal de Júri. Eu acho que ele tem aspectos altamente positivos, mas pode trazer também aspectos negativos. Mas acho que, sob o ponto de vista positivo, é a possibilidade que ele oferece da comunidade, e aí eu estou falando de algo mais específico do que a sociedade em geral, da comunidade atuar na tomada de decisões em relação a delitos graves. Ou seja, ela se torna corresponsável pela condenação ou absolvição de quem transgrediu de forma violenta as leis. Isso é para não deixar nas mãos do juiz, né? Exclusivamente nas mãos do juiz. E a gente assiste os filmes e vê que funciona bem lá, né? Nos Estados Unidos não tem a menor show, dúvida. né? Desde a época dos cowboys. Eu quero aqui agradecer os nossos convidados. Newton Marques, quero agradecê-lo muito. E sua última palavra sobre a expectativa deste plano de reforma da Previdência. Bom, eu espero que realmente, né, não se coloque somente essa bandeira de dizer que é uma jogada de marketing, dizer vai tirar dos ricos para os pobres, que é justamente dos servidores públicos, entendeu? Então, claro que tem muitos privilégios e que isso daí não é algo, talvez, até de uma exigência da corporação, mas essas coisas existem, ninguém tem dúvida. Agora, isso como se fosse uma bandeira, né? Eu acho que uma proposta de uma nova Previdência tem que atuar no estado de bem-estar social, entendeu? Não obstante a gente saiba que o governo está com problemas de financiamento, né? Mas se você arrumasse condição de poder financiar essa nova Previdência de forma mais justa, eu acho que isso resolveria. Mas tem que dar uma resposta rápida aos investidores e à própria opinião pública que está esperando essa resposta. Então tem que ter cuidado para essas decisões não vamos dizer assim, não trazer um custo muito alto para a sociedade e que depois amanhã a gente diz, pois é, nós demos o aperto maior que deveria ser dado e isso daí traz consequências muito ruins para a sociedade. Isso é que é a minha preocupação. E já tem aquela tendência de se arrastar e nunca se faz, nunca se chega a uma reforma, né? Muito bem. Professor, foi um prazer também ouvi-lo, muito obrigado. Sobre o projeto do Sérgio Moro, então, do ministro Sérgio Moro, uma última palavra? Bem, antes eu preciso dizer que torço fervorosamente para que a reforma da Previdência aconteça. O Brasil já perdeu tempo demais. Também não tenho dúvida de que, embora ela seja indispensável para o país entrar nos eixos, é uma condição necessária, mas não é suficiente. Muitas outras coisas terão que ser feitas. Eu digo isso para que não se imagine a reforma da Previdência como uma panaceia que vai resolver todos os problemas do país. No caso do projeto ou dos projetos apresentados pelo ministro Sérgio Moro, torço para que eles sejam bem debatidos no Congresso Nacional. Se for o caso, escoimados de algum tipo de excesso que resvale pelo jacobinismo, que é meio caminho andado para o autoritarismo, mas, enfim, alguma coisa tem que ser feita para que a sensação de insegurança coletiva seja, no mínimo, amenizada. Foi um prazer ouvi-los e tê-los aqui conosco nesta noite. Obrigado. A você de casa também, muito obrigado. Esse programa pode ser revisto na internet. Semana que vem voltaremos com um novo Além da Notícia, sempre um tema de atualidade. Boa noite e até lá.